Senhoras e senhores, amigos, clientes e parceiros, eu sou o Norton da Imobiliária Viva Jurerê e apresento hoje, não o imóvel, mas sim o nosso podcast. Podcast da Imobiliária Viva Jurerê que chamamos hoje de VivaCast. O primeiro episódio trazendo uma pessoa muito importante, meu sócio, meu amigo de infância, para falar um pouquinho do que vai ser esse projeto. Esse projeto já era um sonho antigo nosso e hoje se torna realidade no primeiro episódio. Giovano Casagrande, meu sócio, amigo de infância, pela primeira vez, eu acho, se apresentando aqui no nosso canal. Nós sempre trazemos vídeo de apresentação de imóveis e continuaremos apresentando imóveis também aqui no canal, mas esse podcast tem a intenção de ser um podcast semanal, trazendo notícias relevantes do mercado imobiliário, parceiros, tendências de negócio, para quem quer morar, investir ou apenas conhecer um pouco mais desse paraíso que é Jurerê Internacional. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, com mais um projeto, lançando esse podcast. Isso aí, vamos em frente. É um sonho que a gente estava desenhando há um bom tempo. Eu acho que agora torna-se realidade da mesma forma que tornou-se realidade a gente montar a Viva Jurerê lá atrás, lá em 2012. Então hoje a intenção desse primeiro podcast é a gente contar um pouquinho mais da história da Viva Jurerê também, tem muita gente que não nos conhece, um pouquinho da nossa trajetória também como corretores, né? E um pouco mais do podcast, né? O que a gente pretende fazer aqui com este podcast. Por que a gente está aqui? Faz tempo que a gente conversa sobre o assunto, nós temos muita informação, e isso nós falamos seguidamente aqui, que fazer um podcast semanal, trazer novidades e convidados toda semana. O mercado é muito dinâmico, então a gente gira muita informação no bairro, não só no bairro, mas na cidade, né? Informações importantes. E é um desafio porque não é o nosso foco, nós não somos apresentadores de televisão, nós não somos experts, influenciadores, né? Mas a ideia é conseguir passar um pouco desses bastidores, né? Exatamente. Rola muita informação importante, né? Nos bastidores, como a gente sempre brinca. E a gente vai trazer muitos convidados legais, importantes aqui, falar sobre a história do bairro, falar sobre a profissão, né? Enfim, tem uma infinidade de assuntos, eu acho que a gente consegue abordar aí com o podcast. Até eu trouxe uma colinha aqui com alguns tópicos para a gente se organizar um pouco. Claro, isso nós estamos sempre depois do nosso horário de trabalho sentados aqui discutindo e trazendo essa pauta. Mas vamos lá, eu acho que já para ir direto ao assunto, o primeiro episódio é muito especial, é um começo de um trabalho. Até o nosso nome, o nome escolhido foi o VivaCast. A gente aceita a sua sugestão, deixe nos comentários aqui, escreva pra gente qual é a sua ideia de nome e também faça o seu comentário sobre os assuntos, né? Os assuntos que deverão ser trazidos aqui em pauta, as suas dúvidas ou até as suas dicas pra gente sempre melhorar, né? Dicas de assunto, acho que esse bate-papo é legal porque a gente pode abordar muitas coisas aleatórias ao mesmo tempo também, né, de assuntos, não ficar preso em um assunto só. Então, essa conversa um pouquinho mais informal é legal porque a gente consegue evoluir assim, né? Que muita gente escreve aqui no canal e diz, poxa, Jurerê é um condomínio fechado? Exatamente. Né? Assuntos que quem mora aqui sabe como é, mas quem pretende fazer negócios aqui, empreender no bairro ou morar e investir no bairro, precisa saber, né? Coisas que a gente não consegue deixar explícito no site, coisas que a gente não consegue mandar só no WhatsApp, né? E não consegue postar isso só no Instagram. A gente precisa desse conteúdo no canal, faz bem pra gente, é uma iniciativa gratuita nossa para trazer essa informação e eu acho que vai contribuir bastante. A ideia é ser pioneiro. Agora eu já quero também entrar na Viva Jurerê, porque o Giovano sempre me instigou a gente evoluir, sempre buscar tecnologia, buscar informação, crescer, não ficar estagnado, não parar no assunto.
Então, fala para o pessoal agora um pouco da nossa história, aproveita para contar essa trajetória da Viva Jurerê, né? Da Viva Jurerê. Exatamente. Então, a Viva Jurerê foi fundada em 2012, né? Isso vinha já de um sonho que a gente tinha de montar o nosso próprio negócio. Nós já trabalhávamos em outra imobiliária do bairro e, obviamente, né, a gente sempre anseia a fazer as coisas da nossa forma e nós tínhamos esse sonho em 2012, tornou-se realidade, começamos uma lojinha pequena lá na rodovia principal, na Maria Sirotsky, que está lá ainda até hoje, né? Hoje a gente tem esse escritório que inauguramos há pouco tempo, mas tudo começou lá, né? E eu acho que de lá para cá foi um aprendizado muito grande, a gente evoluiu muito na profissão e a corretagem, né? Eu acho que nos trouxe muitas coisas legais, muitas pra gente debater aqui também. É um presente, né? Eu acho que é um presente que a gente está se dando aqui de montar uma estrutura, um estúdio ainda não profissional, o melhor que a gente pode fazer no momento, mas montar essa estrutura, melhorar essa estrutura para continuar com o processo de melhoria contínua, de inovação. Podcast não é uma inovação, a gente não está inovando, a gente está trazendo assuntos que hoje são pertinentes, que a gente procurou e não encontrou. Então eu acho que a Viva Jurerê traz esse sangue que tu trouxe pra gente, esse sangue, né, pra mim, esse sangue de, poxa, uma tecnologia nova, vamos tentar, vamos experimentar, vamos fazer isso acontecer. Eu lembro que tem uma foto, não sei se a gente vai encontrar e vai colocar essa foto aqui num corte, mas assim, uma foto do Giovano com um tripé, uma câmera, fazendo fotos pra gente montar um vídeo que era um slide, na verdade. E teve também uma outra coisa que foi bem legal, que era as fotos 360 graus, lembra? Puxa, eu tinha esquecido disso. Que também a gente usava o tripézinho e fazia uma série de fotos com o telefone. Sim, ficava girando fotos, 360 graus. E aí tu conseguia no site visualizar em 360. Então, o que a gente quer falar com isso, né? Que a gente procurou sempre oferecer para os nossos clientes, para os nossos parceiros, um pouquinho a mais. Sempre tentar ir um pouquinho além. E o podcast também faz parte disso, né? Não é fácil, a gente está aqui há quase 9 horas da noite, numa terça-feira, e a gente poderia estar em casa, encerrado o expediente e acabou. Mas não, a gente está aqui... Trabalhando, exatamente. Trabalhando. Então, esse é um conteúdo da Viva Jurerê que eu acho que vai complementar muito o nosso trabalho em relação à informação, né? Hoje a gente não vende imóvel, a gente vende informação, né? Informação hoje é tudo. E tem muita informação para passar, muita dúvida, o cliente pergunta, poxa, como é a segurança em Jurerê? A gente vai fazer um podcast de horas aqui falando sobre a segurança em Jurerê, né? Sim, então, sim. Tem conteúdo para falar. O futuro, falar do passado, do que aconteceu, aonde a gente já chegou, onde o bairro já chegou e aonde a gente imagina que vai chegar, né? O que pode ainda acontecer, tem muita oportunidade e muito assunto. Mas enfim, continuando aqui um roteiro, né? Eu acho que, de novo, é um orgulho para a gente conseguir passar esse conteúdo, mas falar um pouquinho ainda da história da imobiliária, que a gente apresenta os vídeos aqui, mas tá, o que é a Viva Jurerê? É uma empresa que começou em 2012, nós já atuávamos no bairro antes desse ano, né? Trabalhávamos em outra imobiliária. E como é que eu queria que tu me ajudasse a lembrar como foi essa época, assim, antes de a gente decidir montar a Viva Jurerê? Não, nós já tínhamos uma experiência, né? Eu acho que o ponto principal de a Viva Jurerê ter surgido é que nós já tínhamos uma experiência boa a ponto de falar assim, ó, estamos preparados para encarar esse novo desafio, né? Então, assim, igual o podcast, né? A gente se sente preparado para vir conversar sobre certos assuntos aqui. Temos uma vivência boa para falar sobre isso. E a Viva Jurerê surgiu exatamente disso, né? De termos uma experiência boa, eu vim do ramo do direito, então a gente tem uma vivência boa de contratos e tudo mais, segurança jurídica e tudo mais. Então, tínhamos, né, essa bagagem para dar o start na Viva Jurerê. E, obviamente, era o nosso sonho, né? Montar o nosso negócio. Mas a gente vai fazer num podcast um pouco mais
complexo e denso sobre a história, a nossa trajetória pessoal também, mas eu acho que isso não é agora o mais importante, né? O que importa é que, além de amigo de infância, a gente já tinha cada um seguido um caminho e depois a gente, vamos trabalhar junto, porque um tinha a parte de organização, de conceito sobre a questão jurídica, de entendimento sobre a questão jurídica. Eu gostava muito de pessoas, de conversar, de ir para cima e falar, a parte de vendas. Então eu acho que deu certo essa união, por isso que eu quis trazer o Giovano aqui também, porque esse podcast provavelmente eu estarei mais envolvido do que ele, mas ele volta aqui de novo. Eu acho que a gente tem que falar um pouquinho mais dos objetivos também. Como nós falamos, não é uma ideia, nós não somos apresentadores, nós não somos influenciadores, a ideia é trazer conteúdo, né? Exatamente, e o conteúdo é um conteúdo bem direcionado, eu creio que, como os vídeos, né? Quando a gente pensou na apresentação dos vídeos, também foram produzidos de forma bem direcionada, né? Com informações relevantes sobre imóveis, nada de tão espetáculo, né? A gente saiu um pouquinho do espetáculo para passar um pouquinho mais de informação, que eu acho que é o que o cliente está carente hoje de informação, né? Relevante, né? Relevante, exatamente. E o podcast é exatamente isso, como eu falei, muita gente tem essa dúvida, segurança no bairro, como é? Então, essa informação é muito relevante para quem quer comprar aqui, quem tem filhos pequenos, tem escola perto. Isso, e a gente compartilhar isso, porque os nossos convidados, eles também, provavelmente, são pessoas que naquele assunto serão mais experts do que nós, né? Justamente, então essa a gente está aprendendo também. Né? Essa é uma das ideias principais também, é trazer convidados que saibam mais do assunto do que nós, né? Sabe o que eu acho? Quando o Daniel, a gente se encontrou por acaso, o Daniel que cuida dessa parte de... Ele é o videomaker, ele é o produtor, ele é o diretor. Quando a gente se aproximou e começou a falar de apresentação de imóvel, claro, já existia, né? Muita gente já fazia essas apresentações, mas ele também encontrou mais ou menos o mesmo caminho, que era buscar a qualidade e um pouco mais de seriedade, porque a gente encontrou muitas apresentações meio... espetáculo, né? Exageradas, assim. E o nosso foco sempre foi passar essa sensação que a gente tem do imóvel, que a pessoa está do outro lado da tela olhando uma imagem linda, em 4K, bem produzida. É isso mesmo? Sim. Né? Então, trazer a sensação, trazer essa questão da nossa opinião, porque afinal de contas, como tu falou, o corretor ele não vende o imóvel mais, ele vende a informação. O imóvel ele está muito bem apresentado. Exatamente. Né? E não só isso, né? Será que esse imóvel é para o cliente? Às vezes o cliente gostou do imóvel, mas ele tem filhos pequenos e aquela localização pode ser que não seja legal para ele, né? Nós temos, assim, o bairro, apesar de tu olhares e para ser um bairro pequeno, ele tem os seus detalhes, né? Então, só a vivência aqui do dia a dia a gente consegue passar isso para o cliente. Esse tipo de assunto, por exemplo, que a gente vai levantar aqui em algum momento, uma casa, a melhor região para se morar com a família, com criança pequena, não é com família, todo mundo tem família, exatamente. Mas assim, quem tem filhos pequenos, qual é o melhor empreendimento para se viver com filhos pequenos? Hoje a gente teve essa questão aqui no próprio escritório, conversamos agora há pouco, antes do podcast, com um colega nosso, um colega que talvez até um corretor que vai participar aqui, provavelmente, da nossa conversa, falando que, olha, é um casal com 2 filhos pequenos, ele vai para o empreendimento tal. Claro que vai. É um empreendimento mais completo em área de lazer, já tem muita criança lá dentro, ele está quase que dentro de um parque de diversões com o filho. Então, esse tipo de informação é o que o corretor tem a oferecer. Exatamente. O corretor de imóveis tem a oferecer para o cliente. Isso não faz toda a diferença na vida do comprador, né? Porque, às vezes, no primeiro momento, é tudo empolgante, né? Mas, às vezes, o cara, ele quer perto do mar. E o perto do mar, ele mora em São Paulo a 400 quilômetros do mar. Então, para ele, 1 quilômetro do mar é muito perto. Um cliente nosso comprou, esteve aqui na nossa inauguração agora, e eu estava conversando com ele, ele disse para mim,
nossa, cara, que coisa boa, eu vou rapidinho na praia. Ele tá lá na Dourados. O Exatamente. pessoal aqui acho que é muito longe do mar. Só que quando Mas ele tá na 3, Dourados. 4 anos morando aqui já a 1000 metros do mar, você começa a ficar chato e falar assim, ó, poxa, eu tô longe do mar. Né? Então... Além disso, também tem o objetivo de trazer pessoas que têm conhecimento mais técnico, né? Eu acho que buscar essa questão mais técnica até para os nossos colegas corretores de imóveis que estão começando agora na profissão. A gente vai falar sobre contratos, fala sobre a profissão, o plano diretor, Sim. falar sobre a profissão. Acho que a gente continua também com, no futuro, talvez algo voltado só para os nossos colegas, tratar da nossa história e também tentar descobrir a história de outros colegas, se inspirar em outras histórias, né? Eu acho que isso é importante compartilhar. É uma profissão muito, eu digo que é muito difícil, desafiadora, mas é uma profissão maravilhosa quando você se dedica a ela. Sim. Quando você quer ser corretor e não estar corretor. Porque querer ser um corretor de imóveis, ir por um caminho ético, correto, estudar, respeitar, as coisas vêm, as coisas vão acontecendo. Sim. Quando você está corretor para fazer um negócio qualquer, aí parece que a coisa não anda. Hoje a gente vê o Instagram de todo mundo aí, os corretores, né? Parece que é todo mundo milionário andando de Porsche, né? Especialista, né? Só que não é bem assim, né? O especialista hoje, para você ser especialista no mercado imobiliário, demora muito tempo. São muitas variáveis nesse mundo todo, né? Então você tem que entender de muita coisa, não é fácil assim. Eu conheço, o corretor tu conhece também, corretor que nem Instagram tem e vende muito bem e é um especialista em negociações. Exatamente. Eu conheço e talvez um dia ele venha aqui também. Nem Instagram ele tem. Então, claro, isso tudo faz parte, cada um tem um jeito de trabalhar, uma ideia, mas também faz parte do roteiro, do script desse podcast. Eu volto a falar, a gente está muito feliz porque é um produto que nos satisfaz, esse tipo de assunto, e que a gente pretende ter recorrência, né? Toda semana trazer aqui conteúdo, informação, um pouquinho também de assunto mais descontraído, a gente tem também isso tudo. É um spoiler geral, porque esse primeiro episódio talvez seja muito mais emocionante a gente estar aqui falando desse primeiro episódio, porque de certa forma é um sonho nosso realizado, né? Exatamente. O podcast é um produto diferente que a gente não está habituado a fazer, né? Mas eu acho que com a bagagem de informação que a gente tem vai ser legal, vai ser algo diferente e legal e voltado aqui mais para o bairro, não é um assunto assim tão geral, né? Que a gente pode fazer um monte de malabarismo, né? E sem corte, né? Sem aqui corte. A gente está praticamente ao vivo, talvez um dia se torne ao vivo, o Daniel vai se virar com isso, eu não sei como é que ele vai resolver, mas a gente também entra no Instagram ao vivo para interagir, né? Para a gente ter esse bate-papo e trazer também assuntos que você possa Tem escrever. polêmica no meio aí, vamos falar sobre o alargamento da praia, que gerou uma polêmica gigante aí um tempo atrás, hoje todo mundo está elogiando aí. Tem muita coisa, né? Eu acho que esses 17, 18 anos de profissão aí que a gente... O meu crescia de 2000 e... Eu falo cresci, né? Tem gente que fala cresce. Eu também nem sei hoje se fala cresci ou cresce. Eu falo cresci. Mas é de 2007. 2007. Então, o meu é 2009. Tamo junto, tamo ali. Tamo ali. E, assim, uma outra coisa que eu acho que é bem importante a gente deixar claro aqui é que a ideia de trazer esse conteúdo, ela faz parte do nosso aprendizado, né? Isso que eu estava falando. A gente tem a vontade de se capacitar também. Não é porque, eu estou há 15 anos na profissão, estou há 10 anos na profissão. Isso às vezes é até pior, porque tu está há 15 anos sem estudar. Sem entender o que aconteceu, o que mudou, a tecnologia que veio, a tendência das coisas, né?
Então, isso também é importante para nós. Trazer pessoas, né? Trazer um arquiteto aqui para a gente conversar sobre projetos, trazer um construtor para a gente falar sobre custos de construção. Isso tudo é um aprendizado para nós também, né? De estar sempre se atualizando. E quem não convive com isso, imagina a dúvida do cara que está pensando assim, ó, poxa, eu compro um terreno em Jurerê ou construo uma casa? Sim, é o Só que a gente não, mais lida. Poxa, essa dúvida é gigantesca, né? Então, assim, é um conteúdo muito rico para quem está nessa decisão do que fazer, né? Então... Tá, e tu gostou de VivaCast? Porque eu mantenho é a nossa chance de mudar. Agora é a última chance. O podcast da Imobiliária Viva Jurerê é o VivaCast. Tá bom, então aqui já vou botar ok, porque tem amigos aí, colegas que falaram, faz isso, faz aquilo. Tem até um grande amigo meu que é colega nosso aí que fez até a logo do nosso podcast. Exatamente. Então, assim, mais uma vez, é com muito prazer que a gente está aqui trazendo esse tipo de material. Veio já conciliado com a inauguração do nosso novo escritório. Nós temos 2 lojas agora em Jurerê. Uma na rodovia principal que se mantém, que foi a matriz desde 2012, na rodovia Maurício Sirotsky. E agora, escolhida a dedo, depois de 5 anos, porque nós esperamos o prédio ser construído, nós esperamos ter a viabilidade para se instalar aqui e ainda trabalhamos duro para conseguir montar o escritório. Foram mais de 6 meses de trabalho só para montar esse escritório, essa sede que nos orgulha muito, mas traz também muito mais conforto ao nosso cliente. Uma localização muito especial, quem conhece Jurerê, o bairro, nós estamos numa localização muito privilegiada aqui, muito boa. Mas não é só isso, né? É como tu falou, é mais do que isso, a gente precisa trazer mais do que isso. Parece um vídeo institucional agora, gaguejei aqui. É um pouquinho. Institucional, parece um vídeo institucional, mas... Mas é importante, né? Porque esse primeiro episódio, muita gente não nos conhece, então a gente nada mais justo do que a gente falar um pouquinho da Viva Jurerê, falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho de para onde esse podcast vai evoluir, até mesmo para as pessoas continuarem assistindo os nossos conteúdos, né? 39,9 mil pessoas inscritas no nosso YouTube. Esse podcast vai ser o marco de 40 mil inscritos no nosso canal. Isso é um presente maior ainda. Exatamente. Né? Essa turma que tem bastante comentário também, assim, olha só, eu escutei assim, naquele vídeo que nós fizemos da casa de 37 milhões, Sim. que é a casa, a gente vai fazer um podcast só dessa casa, eu acho, para falar dela, da história dessa casa. Vamos fazer o react dela. O react dela. Essa cabe, né? Esse vídeo, ele realmente explodiu no nosso canal, acho que deu mais de 500 mil de visualizações. Acho que tá mais de 1 milhão hoje. Mais de 1 milhão? Sim. Esse vídeo, ele trouxe vários comentários, e um deles foi assim, olha só, sei qual você vai falar. A casa é tão legal que o Jeff Bezos está apresentando a casa. Então, assim, também tem isso, tem um pouco de descontração, assim, algo que a gente possa se divertir também, trabalhar e se divertir, né? Exatamente. Porque a gente trabalha com o que a gente ama fazer. A corretagem, ele é assim, ó, às vezes é um pouco discriminada, né? Mas só quem vive a profissão aqui sabe que a gente brinca lá que o corretor realiza sonhos, aquela coisa e tal. Mas no fundo é verdade isso, né? Da realização do sonho. É que parece um clichê, né? Mas não é. Quando você se coloca na posição de comprador, você já comprou um imóvel, eu já também comprei um imóvel. Quando você coloca nessa posição, você entende o que é, puxa, é um sonho que eu tô fazendo. Não precisa ser para morar. Geralmente, sei lá, o cara não tá comprando para morar, mas é um investimento. Às vezes ele economizou ali, sei lá, 1 ano de salário e ele vai fazer um investimento. Então, sim, aquilo é um sonho para ele. Claro. Né? A gente tem que tratar isso de uma maneira... O corretor, ele fica no meio, né? Ele é o cara que fica no meio do comprador e do vendedor. É uma posição bem difícil de ficar, né? Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma forma de compreender, interpretar as coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que tratar isso com muito carinho, né? O processo de compra e venda ali.
Então... Só passando por isso para saber, né? Exatamente, e passando por muitas situações, que a gente já passou por várias aí, né? Tem até histórias aí que a gente vai contar aí várias, Tem que contar, né? Tem que contar porque é engraçado. Então, assim, a gente passando por esses longos anos da corretagem, nos trouxeram essa bagagem, essa história, que faz a gente entender muito bem esse processo do... Claro, a gente está sempre aprendendo, né? Mas assim, essas vivências fazem a gente entender muito bem essa posição do comprador, do vendedor, as expectativas que criam, né? Pô, quando o cara faz uma proposta, você encaminha a proposta, o proprietário que está vendendo já imagina, pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem todo um... Tem o ego, tem a parte psicológica do negócio, quantas negociações, né, que a gente, se não tivesse um corretor de imóveis, não digo que é por minha causa, nem por tua causa, mas o corretor de imóveis como mediador de fato numa operação dessa, fez diferença. Ele ajuda a fechar o negócio. Não teria acontecido, né? Aquela situação, aquele negócio. Exatamente. E claro, alguns dizem, não, mas foi sorte, foi não sei o quê. Não é. Os Tem nossos estratégia. colegas de profissão que estão assistindo vão entender isso muito mais que o comprador e o vendedor, né? Porque passaram, com certeza muita gente passou por isso, né? Se não fosse o corretor, não teria fechado aquele negócio. Isso é fato. Bom, mais um grande desafio nosso, a ideia é sempre agradecer, investir e continuar fazendo o melhor que a gente pode para se aproximar de quem tem interesse tanto na profissão quanto na aquisição de um imóvel ou até um empreendedor que queira vir para o bairro, né? Porque com essa mudança do plano diretor, tem muita coisa acontecendo, muita oportunidade. Né? Exatamente, o plano diretor muda de 10 em 10 anos, né? E acabou de mudar agora em 2024, então tem muita coisa acontecendo, né? A gente fala de mercado imobiliário, o mercado imobiliário movimenta, a economia é uma máquina de movimentar a economia, né? Principalmente Florianópolis, né? Porque a área industrial não está concentrada na ilha, então exatamente. A economia aqui ela gira também de uma outra forma. Às vezes a pessoa acostumada a grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, tem indústria, aqui em Florianópolis a situação é completamente diferente, né? Exatamente. Tem essa pegada do turismo, da indústria limpa, a área de tecnologia, que aqui é muito forte. Então, assim, tem peculiaridades que eu acho que é importante a gente trazer aqui também. Cabe um capítulo, provavelmente, aí, um podcast de horas aí falando sobre plano diretor, trazer especialistas aí pra gente conversar bastante sobre o plano diretor. Não, e a ideia também foi o seguinte, a gente traz as apresentações de imóveis, isso eu vou continuar fazendo, a gente vai continuar porque a gente gosta de fazer isso e claro, nós trabalhamos com venda, nós não somos apresentadores de podcast, nós somos corretores de imóveis, então a gente vive disso, né? Trabalha com isso, mas... A gente vai intercalar um pouco, trazer um pouco de apresentar alguns imóveis que são especiais, trazer esse conteúdo, mostrar curiosidades do bairro, mas também oportunidades de negócio, de investimento. Muita gente procura. Ter provavelmente um lançamento aqui no podcast de um empreendimento exclusivo. Sim. Então a gente vai ter, além do conteúdo, oportunidades também, conversar sobre oportunidades, né? Continua sendo uma imobiliária. Isso aqui é praticamente a gravação da nossa reunião sobre o podcast. Eu acho que ficou mais ou menos assim. Episódio número 1 é o mais difícil, é frio na barriga, é uma coisa quase que ao vivo aqui. Não tem um convidado pra gente entrevistar. Não tem convidado. Eu estou entrevistando meu amigo de infância, mais de 30 anos de amizade, meu sócio, então também é um pouco mais difícil, né? Ô, senhor, tudo bem com o senhor? Não é tão simples assim. Mais uma vez, eu acho que deixo aqui o meu agradecimento, espero que vocês nos acompanhem, continuem nos acompanhando. Vai ser um marco para a gente chegar a 40 mil inscritos no lançamento desse podcast e também na inauguração do nosso novo escritório, é um super presente. E mais algum recado? Eu acho que é isso. Vamos para as cenas dos próximos capítulos. Agradecer por você estar aqui, curtir, compartilhar. Queria pedir de novo o seu comentário, porque a gente tem que definir nome, que praticamente foi definido, mas a gente ainda pode escutar alguma sugestão.
assuntos que sejam relevantes para você, que façam sentido, né? Que a gente possa trazer aqui algumas dicas, sugestões, que também são muito importantes, porque a VivaCast começa hoje esse trabalho semanal de um podcast voltado ao mercado imobiliário e assuntos gerais, mas muito focado em Jurerê Internacional e região, aqui essa nossa região, né? Jurerê e Jurerê Internacional. É o nosso foco, nós estamos aqui, estabelecidos aqui e continuaremos aqui. Então, exatamente. Mais uma vez, muito obrigado, Giovano, obrigado você que está aqui nos assistindo. Eu sou o Norton, da Imobiliária Viva Jurerê. Eu sou o Giovano, da Imobiliária Viva Jurerê. E até o próximo. Até o episódio #2. Isso aí, valeu. Um abraço, obrigado.